Compartilhar com você, olha aqui para mim, cessa o movimento, segura a fome aí. Eu quero compartilhar algo que eu compartilhei recentemente na imersão que os jovens fizeram. E eu sou assim, se eu tenho uma palavra, eu vou gastar ela em todo lugar que eu for, vou pregar mesmo. Até acabar, até gastar ela. Então, eu não consigo assim, eu não tenho o dom de fazer duas ministrações diferentes no mesmo dia. Eu não tenho essa capacidade. Então eu vou gastar essa palavra até o pessoal falar, não aguento mais ouvir isso. Quantos aqui fazem isso com louvor? Por exemplo, com louvor eu faço isso. Eu ouço louvor até gastar ele. Não é verdade? Quantos gostam daquele louvor? Essa geração tem lenha. Quantos gostam desse? Eu já gastei. Não cante mais não. Já gastei. Eu ouço, gastou, acabou. Eu quero compartilhar porque eu penso que eu compartilhei com os jovens, mas eu acho que não é algo que somente os jovens deveriam ouvir. Eu acho que todos nós precisamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Compreender aquilo que o Senhor quer fazer em nós. E eu vou te falar, se você está dentro de uma igreja, presta atenção. Se você está dentro de uma igreja, simplesmente para resolver um problema na sua vida, eu quero te falar algo, vá para casa. Porque quando você entra numa igreja para resolver um problema, às vezes você até resolve, mas você adquire outros montes de problema. Porque na verdade, os problemas não são os problemas. O problema não é o problema. Aquilo que nós achamos que é um problema e nós corremos para Deus para resolvê-lo, não é o problema. O problema é que nós precisamos ser transformados através dessas coisas. Você e eu precisamos compreender isso, irmão. Vou te falar, se você não entender que Deus quer mudar você e não que Ele escolheu você para mudar as coisas, eu vou te falar, a vida cristã vai ser muito pesada para você. Vai ser uma vida assim muito ruim, muito dolorosa. Vai ser uma vida cristã muito sofrida. Se você não compreender rapidamente que o objetivo de Deus é mudar você, através das coisas que você está envolvido, você vai ser alguém assim, a igreja vai ser um espinho na sua carne. Eu converso com muitas pessoas e às vezes essas pessoas falam, mas fulano não muda. Mas fulano não cresce. É assim, fulano não muda, fulano não cresce. E você também não. O dia que você crescer, o dia que você mudar, fulano muda. Mas como é que eu mudo? Então, Deus me põe para andar com o Rodrigo, e o Rodrigo é alguém muito difícil. O que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu mude o Rodrigo? Lógico que não. O Senhor quer que eu aprenda a amar o Rodrigo dessa maneira que ele é. E isso vai fazer com que o Rodrigo mude automaticamente. Então, se nós não entendermos que a obra de Deus está em nós, e Deus precisa fazer uma obra dentro de nós, a vida cristã vai ser uma vida assim, muito ruim, vai ser uma vida de muito peso, você vai enxergar as coisas com muito trabalho, não, sempre tem que fazer isso, é muita coisa, é muito, e na verdade, você precisa entender, nós é que precisamos ser transformados através dessas coisas. E eu compartilhei com jovens, e eu quero falar com você, a parábola que o Senhor Jesus usa, a parábola do semeador. Essa parábola ela é importante porque o Senhor, o foco dela é falar a respeito de raízes. O que são raízes? Raízes são fundamentos. Raízes fala de você
estar firmado em alguma coisa. Na verdade, o que te firma, o que faz você ser inabalável, o que te sustenta de pé, são as raízes. Então você pega uma árvore ela tem raízes profundas. E você sabe, à medida que essa árvore cresce, depende da profundidade das raízes que ela tem. Você pega uma árvore muito grande, você pode ter certeza, a raiz dela é muito maior. E às vezes nós nos envolvemos com as coisas e ficamos muito preocupados com aquilo que é externo. Ficamos preocupados com aquilo que é aparente. Não é verdade? Mas eu quero te dizer, o que é aparente só cresce dependendo do que não é aparente. Tem um bambu chinês. É o maior bambu que existe. Ele cresce, é um dos que vai mais alto do que as outras espécies. Mas esse bambu demora muito para crescer. Quando ele é plantado, para ele começar a brotar, ele demora cerca de 5 anos. Quem é que espera 5 anos para nascer um bambu? Para fazer varal? Ninguém espera tudo isso. Mas é o bambu que cresce mais alto do que os outros. Mas durante 5 anos, esse bambu não fica ali só. A demora dele crescer não é porque ele é demorado, mas é que antes de ele crescer, por ele ser o mais alto, ele precisa de raízes mais profundas. Então durante 5 anos ele cresce para baixo, e ele cresce até encontrar água. E a maioria, estava vendo, a maioria das pessoas que arrancam esses bambus, eles acham que arrancam da raiz, mas na verdade a raiz está muito mais profundo do que nós podemos alcançar. A raiz dele cresce até 5 metros de profundidade. E ele cresce um pouco mais do que os outros. Então, você percebe? Às vezes tem coisas na minha vida e na sua vida que demora. Mas não é porque Deus não está fazendo. É que essas coisas, para você crescer, para as coisas fluírem na sua vida, raízes precisam ser formadas. Essas raízes não vão ser formadas somente com uma decisão que você toma. Elas vão ser formadas através de experiências. A pastora contou ontem aqui, eu quero pegar um gancho da palavra dela, né? E falar a respeito de José. José, ele chegou aonde chegou, mas ele precisou de experiências que sustentasse ele nos momentos de dificuldades, nos momentos de adversidade. Ele precisou de raízes que o sustentasse para que ele pudesse cumprir o propósito. Eu vou te falar, para você cumprir o propósito de Deus, você vai passar por muitas adversidades. Mas o que vai sustentar você nessas adversidades são as raízes que Deus vai gerando em você, através das experiências. Eu quero ler com você lá em Mateus capítulo 13, essa parábola que o Senhor Jesus fala para os discípulos. Lá no verso 3, Mateus 13, verso 3, Jesus começa falando essa parábola para os discípulos. Ele diz assim: e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo porém o sol, a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, 60, 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. E lá na frente, lá embaixo, lá no verso 18, o Senhor Jesus, ele explica essa parábola para os discípulos, porque eles ficaram sem compreender. Jesus falou essa parábola publicamente, mas depois os discípulos chamam ele em particular e falam: mestre, nos explica a respeito dessa parábola. E lá no verso 18, Jesus fala para eles o seguinte: atendei vós,
pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não as compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegado a angústia, perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra, compreende, esse frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. O Senhor Jesus, então, ele explica aqui a parábola, e eu quero falar para você, primeiro, 3 coisas que nós vemos na explicação de Jesus aqui, 3 motivos pelo qual nós temos que ter raízes profundas. 3 razões que nós temos que 3 razões pelo qual nós precisamos dessas raízes. E no final eu quero falar para você como que nós adquirimos então raízes profundas. Quantos estão comigo? A primeira coisa, o Senhor diz aqui, você precisa ter raízes, por quê? Verso 19 ele fala, todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Quantas palavras o Senhor já liberou sobre a sua vida? Quantos aqui já receberam promessas de Deus? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quantos aqui permaneceram nessa palavra até ela se cumprir? Sabe, não são todos. O que vai fazer você permanecer crendo naquilo que Deus falou para você, são as raízes que você tem. Se você é alguém que não tem raízes profundas, facilmente essas palavras são roubadas. Sabe, nós passamos ano em ano. Todo ano nós temos uma palavra de Deus para a nossa igreja. Quantas dezenas, centenas de milhares de pessoas não desfrutam dessa palavra? Uns desfrutam, outros não desfrutam. Por quê? Porque não tem raiz para sustentar essa palavra que o Senhor liberou sobre a vida. Quantas promessas o Senhor já liberou sobre você? E muitas vezes você desiste delas porque não tem raiz para sustentar isso. Porque não é simplesmente o Senhor te dá uma promessa e beleza, é só você esperar, senta lá no seu sofá, liga o Netflix, daqui a pouco a promessa chega. Não é assim, filho. O Senhor Jesus, ele disse algo. Isso é o que acontece com muitos de nós. Jesus, certa vez, falou para os discípulos, olha, vamos pegar o barco e vamos atravessar. O que Jesus está dizendo? Vamos atravessar e lá do outro lado, nós temos uma missão para fazer. Ok, todo mundo entra no barco. O barco começa a entrar numa tempestade. E aí, Jesus está dentro do barco dormindo. E os discípulos estão todos atribulados. E eles começaram a falar, nós vamos morrer, esse barco vai afundar, meu Deus. O que eles deveriam fazer? Eles deveriam entender que Jesus falou para eles, nós vamos atravessar. Nós vamos atravessar. Então, independente das circunstâncias, eles iam chegar do outro lado, sim ou não? Mas você sabe, sempre entre a palavra de Deus que você recebe, até o cumprimento dela, tem uma tempestade no meio. Essa tempestade é para fazer com que as suas raízes aumentem. Essa tempestade é para aprofundar as suas convicções. É para te fazer alguém mais forte. É para te capacitar a de fato desfrutar daquilo que o Senhor tem.
E muitas vezes nós paramos no meio da tempestade, ficamos igual os discípulos. Meu Deus, e agora? As coisas não vão fluir, não vai acontecer, precisamos fazer alguma coisa. Pega os remos, pega o bote, e Jesus está lá dentro do barco. Quando Jesus acorda, Jesus fala para eles: ó homens de pouca fé. Eu não falei que nós íamos atravessar? Sabe, o diabo sempre vai fazer com que as circunstâncias sejam maiores do que a palavra que Deus te deu. Sempre. Muitas pessoas são conduzidas pelas circunstâncias, pelas emoções. Estou tentando me segurar, porque nos jovens eu acho que eu fui um pouco... Pode, pastor? Vai te catar. Estou brincando. Sabe, o Senhor Jesus, Ele diz aqui: aqueles que ouvem a palavra, mas não compreendem, o diabo rouba. Sabe, se você não entender aquilo que Deus falou para você, você vai perder. Mas como é que eu entendo, pastor? Você precisa entender que as suas raízes têm que ser profundas. Na verdade, você tendo raízes profundas, você vai compreender o que o Senhor tem. Quem não compreende, quem não consegue entender aquilo que o Senhor fala, na verdade, ele apenas aceita sim, logo de cara. Ele não consegue entender que as coisas são formadas, geradas através de experiências. Eles acham simplesmente que são decisões que ele toma. Então, quando alguém fala: irmãos, vamos para a célula, vamos fazer isso, decida algo na sua vida, e aí ele decide. Mas ele não entende as implicações dessa decisão. E por causa disso, ele perde o propósito. Sabe, esse tipo de pessoa é aqueles que são latas vazias, pessoas que só vivem de aparência, pessoas que só têm uma imagem. Quanta gente vem no dia da ceia e fala: pastor, eu tenho uma aliança com você, e não está aqui hoje. Conta comigo. Conta com você para quê? Você já foi específico? Você sabe, às vezes nós não entendemos o que nós falamos. É igual eu falei aqui: amém? Quem vai comprar, diga amém. Todo mundo falou amém. Quanto é que vão comprar de verdade? Quantos realmente vão comprar o livro? Estou usando o exemplo do livro aqui, só para ilustrar para você, que às vezes você fala coisas e você não entende o que você está falando. Você não compreende. Os discípulos não entenderam, mas entraram no barco. Não entendi muito bem, eu acho que nem todos devem ter ouvido. Sempre tem um que está ali no celular, naquela época. Estava no WhatsApp e Jesus fala: vamos passar do outro lado. Aí ele está aqui. Vamos, nós vamos? Do outro lado. Bora. Onde que? Vamos entrar nesse barco. Vamos. E está aqui. Começa a tempestade, ele nem lembra o que o Jesus falou. Entende? Às vezes você entra nas coisas e nem sabe por que você entrou. Você nem sabe por que aceitou, você nem sabe por que você fala amém. São pessoas que vivem apenas de aparência. São latas vazias. Você sabe, lata vazia, ela faz um barulho. Ele vem, ele chora. Que se abre os céus, ele... Mas nada muda na vida dessa pessoa. Nada é gerado. É alguém assim muito volúvel. É alguém muito instável. Ontem, um membro da célula do Felipe, né, mandou uma mensagem: não quero mais ir para a igreja. Anteontem estava firme no curso. Que bênção, que revelação poderosa. Meu Deus, que coisa tremenda. Sabe, a maioria das pessoas são assim, mas não tem raízes. O cara entra no casamento, ele passa por cima de Deus e o mundo para casar. Depois que casa, quer separar.
eu a amo. Mentira! Quer fazer coisas. Quer fazer coisas. Aí os jovenzinhos, eu fico brincando com os jovens, né? Os jovens só querem saber de beijar. Eu falo para eles, meu filho, beijar solteiro é fácil. Quero ver beijar casado. Porque acha que casamento é isso. Mas não entende as implicações de entrar no barco. Ele não entende que o casamento, você entra para ser mudado. Você não entra para desfrutar. Você desfruta depois de alguns anos de raízes sendo aprofundadas. Mas até a raiz aprofundar, meu amigo, é tiro, porrada e bomba. É paulada para todo lado. É conflitos. É choque que vai dando, é atrito. Mas até você compreender e ter raízes profundas, para depois desfrutar dos resultados, você precisa estar firmado na palavra que Deus te deu. E qual é a palavra que o Senhor te deu? Você está firmado nela? Há uma palavra que foi lançada sobre a sua vida. Há uma semente que foi lançada sobre o seu coração. Você é aquele que permitiu que essa palavra fosse roubada, é porque ainda precisa raízes ser aprofundadas na sua vida. Toda palavra que cai em terra e não gera raiz, ela vai ser roubada. Ela vai ser roubada. Quantos estão compreendendo? Mas o Senhor também fala de outro tipo de solo. É o que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Quantas pessoas voltam do encontro naquela... É o primeiro amor, né, que falam. Voltam apaixonados, querendo os céus e a terra. Mas não tem raiz, não tem profundidade. E aí o que acontece? Vem as perseguições, vem as angústias, vem as dificuldades, vem os desafios, e essa pessoa não dá conta de permanecer, não dá conta de firmar, não dá conta de sustentar. Mas o Senhor também fala aqui, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ou seja, existem pessoas também que eles são sufocados pelas coisas, as fascinações. Você é apaixonado por Deus até aparecer outra paixão que tome o seu coração. E eu vou te falar uma coisa. Deus testa o seu amor. Deus testa as suas convicções. Os testes não são para te reprovar, presta atenção. Testes não são para te reprovar. Às vezes você tem uma mentalidade, né? Eu e você temos uma mentalidade. Na época que nós éramos da escola, né? Estudávamos. Quantos aqui já foi reprovado em alguma coisa? Como é que você falava? A professora me reprovou? Ou você falava, eu reprovei? Professora que me reprovou. Aquela víbora, ela me reprovou. Sabe? E às vezes você passa por testes e é reprovado por Deus. E qual é às vezes a nossa fala? Deus não me ama porque Ele me reprovou. Na verdade, irmãos, o teste nunca é para te reprovar. É sempre para saber o que você aprendeu. Então toda vez que você for reprovado em algo, saiba que você não aprendeu nada.
Você não aprendeu nada. Então, os testes servem para isso. O teste não é para ver se o professor é bom ou ruim. O teste não é para saber se o Senhor te ama ou não. O teste é para saber se você aprendeu ou não aprendeu. Então, tem irmãos que não prosperam. Tem irmãos que não avançam. E aí, então, o Senhor dá testes para ele. E nesses testes são reprovados. Ele fala, Deus não me ama, eu não estou debaixo de prosperidade. Não, é que tem coisas que você ainda não aprendeu. E aí, por causa dessas coisas, quando não temos raízes profundas, tudo isso vai por água abaixo. Na verdade, essas coisas se tornam mais pesos para nós do que incentivo para crescer. Se tornam mais pesos para nós do que o impulso para nós avançarmos. Mas é necessário você compreender o que Deus quer com você. É necessário você entender o que Deus quer fazer na sua vida. Deus vai testar você para saber até onde as suas raízes estão. Então, esse é o motivo pelo qual nós precisamos ter raiz. Nós precisamos ter raízes por conta das adversidades. Agora, pastor, como é que eu tenho raízes? Como é que eu gero essas raízes? Eu vou te falar, irmãos. Eu pesquisei em todo lugar, todo canto. E você vai perceber que só existe uma forma de ter raiz. Só existe uma maneira de ter raiz. Quer ver? Abre lá a sua Bíblia. No livro de João, capítulo 12. João 12, 24. Olha o que está escrito lá em João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quando um grão cai na terra e ele morre, qual que é a primeira coisa que acontece com ele? Qual é a primeira coisa que nasce? Raiz. A única maneira de você ter raízes é morrendo. Fala para o irmão que está do seu lado. A única forma de ter raiz é morrendo. Então, quer dizer que presta atenção, se o que Deus tem para fazer na minha vida é para gerar raízes, essas raízes vão me sustentar no dia da adversidade. E então, para eu ter essas raízes, eu preciso fazer como esse grão, cair na terra e morrer. Então quer dizer que tudo, só foi para você acordar, tudo que acontece na minha vida e na sua vida é para matar quem você é. É para matar quem você é. Porque se você não morrer, Deus não pode fazer nada por você. Se você não morrer para as suas vontades, se você não morrer para a sua carne, se você não morrer para si mesmo, Deus não pode fazer a vontade dEle através de você. Deus não pode mudar nada em você se antes você não morrer. Se você não tirar a mão, se você não decidir deixar o Senhor fazer. A pastora falou aqui ontem, José teve uma história, José teve uma palavra de Deus, só que quando José recebeu uma palavra, José não poderia assentar no trono, ser um governador, ainda com aquela mentalidade que ele tinha. Você vê isso, a nossa vida, o Senhor Ele mostra lá no deserto. Você sabe, o Egito, o povo do deserto, tudo aquilo é uma ilustração
da minha vida e da sua vida aquilo que o Senhor faz comigo e com você. Então o Senhor, Ele tirou o povo do Egito. O povo representa quem, irmãos? Nós. O Egito aponta para o quê? Olha os ceifeiros aí. Mundo. Quem é o líder do Egito? Quem Faraó representa? Aleluia. Eles saíram do império das trevas, do domínio do diabo. Nós saímos do domínio do diabo. Qual é a primeira coisa que acontece na nossa vida quando a gente sai do mundo? O que aconteceu com eles? Passaram pelo Mar Vermelho. O que aconteceu comigo e com você? O mar aponta para o batismo nas águas. Você passou pelas águas. E depois que passou pelas águas, entrou na igreja. Aleluia! Glória a Deus! Agora é só festa e curtição. Mas e a promessa? Mas e a palavra? E tudo aquilo que Deus falou que ia fazer na sua vida? Aonde é que essas coisas estão? Vou te falar, estão em Canaã. Fala comigo, Canaã. Terra que mana leite e mel. Só que entre Canaã e o deserto, e o Egito, tinha um deserto. Esse deserto foi colocado para gerar raízes no coração deles. Porque quando eles chegassem em Canaã, eles teriam que tomar posse. Canaã é terra de gigantes. Os habitantes de Canaã eram gigantes. Mas a terra era boa, era a promessa de Deus. Só que para eles chegarem em Canaã, convictos, sabendo que Deus de fato ia dar, prontos para a guerra, Deus precisou do deserto. Você precisa de um período de deserto, porque é no deserto que Deus queria ensinar algumas coisas, coisas que iam gerar raízes na vida desse povo. Mas para eles aprenderem essas coisas, eles teriam que fazer como o grão que caiu na terra. Eles tinham que morrer para si mesmo, morrer para as vontades, morrer para os sentimentos. Então imagina, eles entram no deserto. O povo falou: Moisés, cadê a terra que mana leite e mel? Cadê a promessa? Está depois do deserto. Só qual que é o problema? Lá na terra que Deus prometeu para você, tem gigantes que você vai ter que destruir. Vão ter gigantes que você vai ter que lutar contra eles. Se o povo chegasse daquele jeito que eles estavam lá em Canaã, eles seriam destruídos. Ou eles só olhariam para os gigantes e nem se atreveriam a entrar. É isso que acontece quando você recebe uma palavra de Deus, você olha para si mesmo e você fala: jamais isso vai acontecer na minha vida. Pois é, por isso é que você precisa de um deserto para mudar a sua maneira de pensar, até você começar a acreditar que Deus pode fazer. Os irmãos estão entendendo? O deserto é para te preparar, é para gerar raiz na sua vida. Só que para isso, então o Senhor, Ele colocou naquele povo uma série de disciplinas. Deus pegou no pé do povo. E às vezes você fica chateado porque o líder pega no seu, porque o pastor pega no seu, porque sua esposa pega no seu, porque seu marido pega no seu. Tudo isso faz parte do deserto. Deus está te treinando para herdar a terra prometida. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém herda a terra prometida se não for preparado antes. Ninguém. Ah, mas eu sou crente já faz 20 anos e até hoje nada aconteceu na minha vida. Pois é, 20 anos e nada aconteceu. O povo ficou 40 anos e nada aconteceu na vida deles. Só na vida de Josué e Caleb. Porque deram conta do deserto.
E às vezes o deserto vai ter algumas disciplinas. Então, a primeira coisa que o Senhor falou ali é que eles iam receber o maná do céu. Eles iam comer daquilo que Deus ia dar. Então, o primeiro nível do deserto que o Senhor vai gerar é na parte da dependência. Você vai aprender a depender de Deus. Só que como que você vai depender de Deus se você ainda depende de si? Você ainda depende das suas capacidades. Então Deus precisa tirar toda a sua capacidade. Aí, deixa eu te lembrar, essa é a parte que você se converte e perde o emprego. Essa é a parte que você converte e o dinheiro não dá. Quantos já passaram por isso? Mas não foi para isso que Deus me chamou. Verdade, não foi para isso. Deus te chamou para Canaã, terra que mana leite e mel. Mas para entrar lá tem que aprender a não ter também. Ah, mas o Senhor quer me ensinar a só não ter? Não, Ele quer te ensinar a permanecer quando não tem. Porque não adianta só não ter. Ah, não vou mais para a igreja, por quê? Ah, porque eu não tenho dinheiro. Deus quer te ensinar a permanecer não tendo. Quem é fiel no pouco, vai ser colocado sobre o muito. Quem é fiel no deserto, entra em Canaã. Quem não é fiel no deserto, não pode entrar em Canaã. Porque o gigante que está lá dentro vai matar você. Vai matar você. Amém, irmãos? Então você vai precisar depender de Deus. E depender de Deus, Deus vai tirar todo o recurso que é natural. Deus vai tirar tudo aquilo que é natural da sua vida. Tudo aquilo que você sabe fazer. Tudo aquilo que você confia em si mesmo. Deus vai tirar, porque você precisa agora depender dEle. Outra coisa. Deus não falava com o povo. Deus falava com Moisés. Teve um momento ali que o povo se rebelou contra Moisés e Arão, porque Deus só falava com eles. Eles falavam, peraí, Deus só fala com eles dois, por que Deus não fala conosco também? A gente não é todo mundo, não somos todos iguais? Já viu gente assim? Por que Deus só fala com... todos nós somos iguais. E o Senhor também, foi um teste, muitos foram reprovados. Deixa eu te falar, se você não tem disposição de ouvir os homens e as mulheres de Deus que o Senhor pôs na sua vida, você não vai dar conta de ouvir a Deus. Sabe, irmãos, eu posso ficar aqui o dia inteiro falando de vários testes que o Senhor colocou para eles no deserto. Mas o deserto é tempo de treinamento. Deserto é tempo de treinamento. Pastor, quando então vai chegar a Canaã? Eu tenho uma má notícia para você. Não, é uma boa. Mas vai frustrar a sua expectativa. Vai frustrar um pouco a sua expectativa. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Vou até chegar pertinho. Só vou ficar longe, senão eu caio para frente, que eu estou com fome já. Canaã, que Deus tem para você. Fala aleluia. É meu. Quantos querem Canaã? Deus tem uma Canaã para você. Ela não é nessa vida. Você vai morrer e não vai vê-la. Você fala, puxa vida. Aí os jovens solteiros falando, achei que Canaã era o casamento. Aí que você entrou na parte funda do deserto, meu filho. Achei que arrumar um emprego era Canaã. Não, filho. Agora que começou o deserto.
Porque lá você vai ser tentado. Lá você vai ter desafios. Lá você vai ter testes. E as suas raízes é que vai fazer com que você cresça nesse emprego. Ou vai fazer com que você seja demitido, filho. Uma coisa é certa, ninguém que entra em Canaã sai dele. Então, se você entrou num casamento e saiu dele, pode ter certeza, seu casamento não era Canaã. Se você entrou num emprego e saiu dele, seu emprego não é Canaã. Presta atenção, Canaã não é aqui. Canaã não é nessa vida. Não viva esperando entrar em Canaã enquanto você estiver vivo. Canaã é depois dessa vida. Porque você precisa morrer, a pastora pregou ontem, você precisa morrer em 3 escalas. Você precisa morrer para sua alma, você precisa morrer para suas vontades, você precisa aprender a submeter ao seu espírito, mas você tem que morrer fisicamente também. O Senhor diz lá em Gênesis 3, do pó veio, para o pó vai voltar. O seu time, o seu tempo de transformação, está até onde o seu corpo está programado para estar aqui. Então, filho, deixa eu te falar, Canaã não está nessa vida. Canaã está depois dessa vida. Mas sabe qual que é o problema? Muitos acham que depois dessa vida, vai estar todo mundo igual. Vamos estar todos assentados bonitinho, né, Clodoaldo? Vamos estar ali, tudo certinho, né, dona Cida? Todo mundo bonitinho. Quem cumpriu o propósito, quem não cumpriu, quem respondeu, quem não respondeu, agora acabou. Não. Agora começou. Cada um receberá segundo as suas obras. Cada um receberá segundo o que você aprendeu. Cada um receberá segundo aquilo que você adquiriu no deserto. Essa vida é o deserto. Essa vida é o deserto. Mas depois dessa vida, você vai desfrutar daquilo que você aprendeu aqui. Muita gente acha que vai passar a eternidade aprendendo. Na verdade, você vai passar a eternidade desfrutando do que você aprendeu. Pastor, meu Deus do céu, eu não aprendi nada. Então você já sabe mais ou menos o que você vai desfrutar lá. Porque quem é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. As pessoas acham que se você for fiel em 10 reais, Deus vai te pôr sobre 1000. Não, se você for fiel nessa vida, você vai ser colocado sobre a outra. O Senhor Jesus, Ele usa exemplos no micro, em coisas que são comuns para nós, para Ele tentar explicar aquilo que é o propósito macro. Então, quando Ele fala ser fiel no pouco, Ele está falando dessa vida. Se você não for fiel em 80, 90, 100 anos, como é que você vai ser fiel no milênio? Você não dá conta de vir para a igreja, jejum por semestre, no sábado de manhã, quem garante que você não vai faltar no reino? O trono vazio lá, cadê o Clodoaldo? Não foi hoje. Foi online, está online. Está reinando online. Não tem jeito. Imagina só, Senhor Jesus assentado, 12 tronos e 6 assentados. Pedro, faltou, deu dor de barriga, Senhor. Ele está no Zoom. Mateus, está trabalhando. Sabe, tem muito empreendedor que não veio hoje. Eles ainda não são empreendedores, são empregados de si mesmo. Empreendedor, ele tem domínio dos seus horários. Por enquanto ele está no deserto. Está aprendendo quem é o chefe dele, ainda é o dinheiro.
Mas um dia ele vai ser o chefe dele mesmo. O problema é que para aprender isso tem que perder. Tem que entrar no deserto. Às vezes você está tentando ali lutar com a sua esposa, querendo mostrar quem é que manda. Você vai perder muito. Você vai perder muito. Até você entender que quem manda é o Senhor. Às vezes você está lutando com a sua célula, mostrando aos irmãos quem é que manda. Você vai perder muito. Até você entender que quem manda é o Senhor. Quando você entra no nível de dependência dEle, do Senhor, aí você começa a morrer para as suas vontades. Morrer para o que você pensa. Morrer para o que você acha. A pastora falou ontem, quantas mensagens nós já gravamos e não enviamos. Morri antes. O Rodrigo estava compartilhando comigo que ele tem um grupo com ele mesmo. Ele manda tudo nesse grupo. Eu vou fazer isso, vou mandar para mim mesmo, xingando os outros. Morrendo para si mesmo, engolindo as palavras. Engolindo as vontades. Porque deixa eu te dizer algo, irmãos. No final das contas, para entrar em Canaã, você precisa aprender a liderar apenas uma coisa: a você mesmo. Você precisa apenas aprender uma coisa que o Senhor quer que você aprenda: crer naquilo que Ele falou para você. Crer naquilo que Ele falou para você. Lá em Deuteronômio, quero finalizar, Deuteronômio capítulo 8, verso 3. O louvor pode subir, Deuteronômio 8, 3, olha o que o Senhor diz. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem os teus pais os conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vive do quê? Você vive daquilo que sai da boca do Senhor, ou você vive daquilo que você conquista, daquilo que você adquire, daquilo que você acha, daquilo que você pensa, daquilo que as circunstâncias te conduz? Se você é alguém que vive assim, Deuteronômio diz: o Senhor fez o povo aprender a ter fome, aprender a ter pouco, aprender a ter dificuldade, para entender que o que sustenta é o que sai da boca do Pai. Eu quero te falar o que sai da boca do Senhor para você. O que sai da boca do Senhor é que você é filho amado em quem Ele tem prazer. Isso é que deveria sustentar você em todo o tempo, em todas as diversidades, em todas as dificuldades. Sabe, eu quero finalizar contando uma história. Na verdade, uma ilustração. Porque se você não entender o porquê você está aqui, você vai ser como um soldado que se envolveu nas coisas dessa vida. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo 2, verso 4, o apóstolo Paulo diz assim: nenhum soldado em serviço. Quantos aqui são soldados de Cristo? Quantos aqui são soldados de Cristo em serviço? Você sabe que você é um soldado eterno de Cristo, amém? Mas agora você está em serviço. Em serviço é essa vida. Vai chegar um dia que acabou o serviço, amém? Paulo diz: nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios dessa vida, porquanto o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Sabe, eu quero te dizer, você é esse soldado. Você tem um serviço. Você tem uma obra que Deus te chamou para fazer. Mas o problema é que quando você perde o rumo,
você começa a se envolver com as coisas que não são propósito. São apenas ferramentas. Você começa a se envolver com as ferramentas e perde o propósito. Foi o que o povo fez lá no deserto. No meio do deserto, o maná caía do céu. O maná só vinha antes do sol vir, do sol sair. Deus queria ensinar eles algumas coisas, algumas disciplinas. Mas eles se envolveram, eles não aprenderam o princípio, se envolveram com a situação. Tentaram burlar a situação. Eles falaram, não, vamos fazer o seguinte, Clodoaldo. Hoje eu acordo, guardo o maná, você dorme até as 10. Acordou, aí você come, eu guardo para você. Amanhã, meu dia de dormir até as 10. Negociaram, começaram a se envolver com as coisas que Deus colocou para treiná-los. É a mesma coisa quando você entra num casamento e você fala, você não me respeita. Mas não casou para ser respeitado. Você casou para respeitar. Se o outro lado vai ou não, não tem a ver com você. Tem a ver com quem chamou o outro. Eu casei para agradar a Tainá, independente dela. Porque o meu contrato com a Tainá não é com ela. Casa com ela. E foi Deus que falou para ela, casa com ele. E ela me serve independente de mim. E olha que eu testo. Eu testo. Se eu testo o pastor, não vou testar a Tainá? Deus me chamou para servir o pastor Alexandre. Não foi o pastor que me chamou. Foi Deus que me chamou para servir. Ah, mas ele é um líder ruim. Não é o caso. O pastor Alexandre é um líder maravilhoso. Eu acho que eu estou chegando em Canaã. Ou não sei, eu acho que é o teste dele. É a vez do teste dele. Jesus, ele é tão bom e eu tão ruim. Mas eu quero te falar, quando você reivindica coisas que Deus colocou para transformar você, você é um soldado que se envolveu nas coisas dessa vida. Arruma um emprego, para de ir para a igreja. Soldado que se envolveu com o emprego. É, pastor, mas quem é que vai me sustentar? Deus. Quem é que vai pagar minhas contas? Deus. Quem que vai ser o provedor da minha casa? Deus. Não é bem assim. Tá bom. Um dia nós vamos estar lá no reino. Vamos ver onde você vai estar lá. Você vai falar, Senhor, teu nome, expulsei demônios, curei enfermos. Jesus vai falar, não é bem assim. Você vai falar, Senhor, eu tinha que pagar minhas contas. Deus vai falar, não é bem assim. Eu falei para você que eu pagaria. Você que quis pagar. Só que eu pago do meu jeito. Sabe? Quando você decide se envolver, não estou falando que você tem que largar o seu trabalho, não. Eu só estou dizendo que todas as coisas dessa vida são apenas ferramentas que Deus colocou para transformar a mim e a você. E isso vai gerar raízes profundas na sua vida. E eu vou te dizer uma coisa. Somente frutifica a árvore que tem raízes que encontra água. Só dá fruto árvores que têm raízes que encontraram um solo fértil. Tem gente que fica só tentando dar fruto,
mas rejeita ter raízes. Eu quero te falar, é impossível. Deus não te chamou para ser um bonsai espiritual. Bonsai dá um frutinho no vaso. Tem crente que se contenta com isso, dá um frutinho no vaso. Deus te chamou para ser como árvore plantada junto a ribeiros, que dá fruto no tempo devido, suas folhas não murcham, e tudo que você colocar a mão vai prosperar. Mas às vezes os ribeiros estão bem profundos, você precisa de raiz que chegue até lá. E aí o apóstolo Paulo diz: um soldado em serviço não se envolve. Imagina que surgiu uma guerra, o Brasil entrou em guerra, pastor Elner. Guerra contra a Argentina. E aí então, são chamados os soldados, os que estavam na reserva, todo mundo vai para a guerra. E aí o pastor Neto foi para a guerra, ele está ali, é um soldado, entrou para a guerra. Lá na guerra, lá em Buenos Aires, no meio do tiroteio, qual que é o objetivo? O objetivo é ganhar a guerra. Só que o pastor Neto, ele está lá na guerra, e ele conhece uma argentina chamada Verônica, Veroniquita. E aí, nos momentos de folga, ele vai lá, namora a Veroniquita. E aí, durante a guerra, ele foi lá para a guerra, mas conheceu a Verônica, começou a namorar. De repente, engravidou a Verônica. É Deus. Engravidou a Verônica. Só que ele está lá na guerra, mas agora ele tem que guerrear e cuidar de uma criança. Só que para ele cuidar da criança, ele precisa de um emprego. Então lá na guerra, ele arruma um bico. Ele começa a trabalhar com roupas. Só que aí ele se envolveu tanto e viu que dá dinheiro trabalhar com roupa lá na Argentina. Ele começa a estudar a respeito disso. E daqui a pouco ele se profissionaliza e abre uma empresa de roupas. E ele começa, roupas grandes. E aí ele começa oh Deus, tem coisa que fica engasgado. Eu tenho Tourette. E aí ele está ali fabricando roupas, ele começa a prosperar. Tudo isso ele fez porque ele precisa sustentar uma família agora. Ele tem que sustentar uma criança, ele tem que sustentar uma mulher que ele engravidou. Só que ele está lá na guerra, ele foi para lá por causa da guerra. E a coisa começa, e de repente o Brasil venceu a guerra, aleluia. E o comandante fala: venham todo o exército de volta para o Brasil. Qual é o único soldado que não vai conseguir voltar? Aquele que se envolveu com as coisas da vida no meio da guerra. Esse é o arrebatamento. Um dia o nosso general vai vir e levar o seu exército. Às vezes você acha que quem não vai ser arrebatado são aqueles que são pecaminosos. Deixa eu te falar, você vai se frustrar, meu amigo. Porque tem muita gente que cai todo dia no pecado e vai ser arrebatado. Porque são soldados que não se envolveram com as coisas dessa vida. Tem dificuldades, mas eles não se envolveram com as coisas dessa vida. Por isso o apóstolo Paulo fala para Timóteo: case como se não casasse, trabalha como se não trabalhasse, viva como se não vivesse. Prega, insiste, a tempo, fora de tempo, persiste, exorta, que é uma obra que Deus está fazendo dentro de nós.
e fora de nós. Vai chegar um momento que vai acabar a guerra. E aí? Sabe, meu irmão, eu quero te fazer um desafio. Hoje eu estou chamando você para o foco. Eu estou trazendo você. Essa palavra é só para te lembrar por que você está aqui. Por que você está nessa vida. Deus não te chamou para fazer o que você faz na maioria, a maior parte do seu tempo. Deus te chamou para fazer o que você faz na menor parte do seu tempo, que é servi-lo, que é adorá-lo, que é ser mudado. Porque enquanto você está sendo mudado, pessoas estão sendo alcançadas do lado de fora. Enquanto você é mudado e Deus vai colocando encargo dentro de você, pessoas começam a ouvir o evangelho através da sua boca. Quando Deus começa a colocar paixão dentro do seu coração, pessoas começam a ser libertos do lado de fora. Porque você põe a mão, ora, a pessoa é liberta. Deus te chamou para fazer essa obra. Porque vai chegar um dia que Ele vai voltar. E Ele vai te levar. E vai falar: servo bom e fiel, foi fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. Fica de pé, onde você está. Eu quero fazer um apelo, porque o tema do nosso semestre é esse: chamados e treinados para reinar. Quantos foram chamados pelo Senhor? Então o Senhor vai te colocar no treinamento. E o treinamento é na sua vida. O treinamento é no seu dia a dia. O treinamento vai ser no seu trabalho, na sua família, na sua célula, em todo lugar, todas as áreas da sua vida. Deus vai treinar você. Para quê? Para que você possa reinar sobre todas elas. Eu quero fazer um apelo. Você que hoje decide renovar as suas forças. Talvez você está na guerra, mas você é alguém muito tentado a se envolver com as coisas da vida. Talvez você está na guerra, mas às vezes os seus sentimentos, você fala: eu não estou sentindo nada, eu não tenho muita vontade. Às vezes a sua carne grita mais alto. Às vezes você é muito contrariado e você fala: eu não aguento. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te dar força. O Senhor vai te capacitar. Mas lembre-se, tudo isso faz parte do treinamento. Deus está treinando você para reinar sobre as nações. Eu quero fazer um apelo. Você que decide renovar suas forças, ou talvez você passou a sua vida inteira como crente, negociando, vivendo preocupado com outras coisas. Eu vou para a igreja só para me sentir bem, eu vou lá só receber uma oração. É o passe gospel. Vou só receber um passe, vou lá só descarregar as coisas ruins. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para uma missão. Você está aqui porque o Senhor te chamou para uma missão. Se você decide isso na sua vida nessa manhã, sai do seu lugar, vem aqui à frente e fala para o Senhor: Senhor, hoje eu estou aqui, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Eu quero renovar. Talvez você nunca fez essa aliança. Faça então, fala: Senhor, eu quero fazer hoje essa aliança. Eu sou um soldado que não se envolve com as coisas dessa vida. Senhor, eu estou disposto. Senhor, eu quero ser treinado. Me treina, me capacita, me dá força. Mas eu quero vencer, eu quero conquistar, eu quero passar por todos os obstáculos. Eu quero ser aprovado. Eu quero chegar no final da vida e ser reconhecido pelo Senhor. Fala isso para o Senhor agora. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que eu tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar, vem limpar
para o Senhor. Faça dessa canção a sua oração nessa manhã. Que eu ande em tua